Evandro Verne, de 26 anos, desapareceu ontem por volta das 7h51 da manhã. As últimas imagens que a família tem dele era do circuito interno do escritório. Hoje pela manhã, familiares estavam na delegacia para fazer a ocorrência. A esposa gravou com a imprensa e contou como foi o dia deles na cidade de Rondon. A gente foi passar o final de semana lá, que é onde moram os meus pais, e ele saiu por volta de 5h30 da manhã, pegou uma van. Ele tinha deixado o carro no meu escritório, então tem as imagens das câmeras, ele indo pegar o carro no escritório e depois foi no escritório dele, entrou no escritório dele, depois entrou na casa da mãe dele. Isso foi 8 minutos de atividade. E antes das 8 horas, era 7h51, a gente já não tem mais notícia. Na verdade, a última imagem que a gente viu dele foi ele saindo do escritório dele. Então, de lá para cá, a gente não teve mais nenhuma notícia. A gente não sabe por onde o carro dele passou. Ele estava numa Ranger branca. Tem várias fotos já nas redes sociais sendo divulgada. Ele estava de boné, de tênis, calça jeans e uma camisa um pouco vinho, uma camisa polo vinho. Então, as imagens têm bem nítidas, ele com a roupa que ele estava. Ela contou que o marido estava passando por um momento crítico, pois estava em tratamento de saúde. Falou que estava tomando remédios fortíssimos e que por causa disso estava mais tempo em casa. Mas nos últimos dias tinha saído para trabalhar. Ele só falou, ele vinha trabalhar, não tem nada fora do normal. Ele estava passando por um tratamento, ele estava vindo de uma superação de um problema renal muito difícil. Ele tinha acabado de sair da hemodiálise. Então ele estava passando por um tratamento muito desgastante, doloroso. Não era nem para ele estar trabalhando, o médico não tinha liberado ele para trabalhar ainda, mas ele ainda estava trabalhando aos poucos. Então ele vinha de uma sequência de briga, pela saúde, e estava extremamente fragilizado. Ele emagreceu 20 quilos em menos de um mês. Sim, ele tomou doses cavalares de corticoide, então o organismo dele está bem fragilizado. Segundo ela, o comportamento dele estava bem diferente. Ele estava muito triste. Eu não sei dizer se era uma depressão, porque eu não sei quais são os sintomas da depressão. Eu nunca convivi com depressivo, Mas ele estava extremamente triste. A gente estava, atribuir essa tristeza ao excesso de medicação e também pelo fato dele ter mudado a rotina. Uma pessoa que era ativa, ele tem 26 anos, Então uma pessoa ativa, que faz academia, que tinha uma vida saudável, que não parava, de repente se vê 60 dias dentro de casa, Não tem como você manter suas faculdades mentais em dia, não tem como, entendeu? Então, que ele estava com um excesso de tristeza, muito silencioso, isso estava. E assim, a gente atribuía à situação, De repente ele levou um choque, ele estava com 4% dos rins funcionando. E ele foi aumentando gradualmente, já estava com quase 70%. Ele chegou a receber um diagnóstico de que precisaria de um transplante. Então, para uma pessoa de 26 anos, ao receber um diagnóstico que vai ou ficar a vida toda dependendo de uma máquina para fazer hemodiálise ou necessidade de um transplante, não é normal, a pessoa não reage, ninguém em sã consciência reage com normalidade. Então ele passou por tudo isso, só que ele tem uma família, ele tem muita gente por ele é muito querido, entendeu? Então a gente não consegue entender, não tem uma explicação.